Amigos, nós vamos falar sobre a terceirização e as relações de trabalho. Possivelmente, hoje, esse é o tema mais polêmico dentre as diversas discussões que vêm sendo travadas pelos estudiosos do direito do trabalho. Antes de começarmos, eu vou lembrar uma frase que o amigo certamente conhece e que é atribuída ao Georges Ripert, que diz assim: quando o direito ignora a realidade se vinga ignorando o direito. E nesse sentido, ou seja, exatamente a partir dessa frase, é que me parece que a terceirização é uma realidade e que por isso não pode e nem deve ser ignorada pelo direito. Muito pelo contrário, essa terceirização deve ser por ele disciplinada para evitar que descambe por o que está acontecendo hoje, o verdadeiro massacre, um massacre selvagem dos direitos trabalhistas. Nesse ponto, eu concordo com aqueles que apontam que a terceirização é uma realidade irreversível. Não só é realidade, ela é irreversível. Pelo menos neste momento. Pode ser, claro, que daqui a algum tempo mude o panorama e deixe de sê-lo. Mas neste momento se afigura como uma realidade irreversível. Vejam, o mundo moderno, a gente sabe que é cada vez maior a competição entre as empresas, né? Isso tem exigido uma especialização crescente das atividades dessa mesma empresa. Para que ela possa sobreviver, ela precisa estar concentrada naquilo que é a sua atividade principal. Ela tem que ter foco na atividade principal. Não faz muito tempo, em cada empresa a gente encontrava uma verdadeira colcha de retalhos, ou seja, encontrávamos as mais diversas profissões trabalhando lado a lado. Por exemplo, em um banco, além do bancário típico, bancário em sentido estrito, era muito comum nós encontrarmos como empregados desse banco motoristas, mecânicos, seguranças, agentes de limpeza, telefonistas, cozinheiros, etc., digitadores, microfumadores e por aí vai. Ora, essa multiplicidade de atividades fazia com que os esforços e os recursos da empresa se dispersassem, em vez da empresa poder voltá-los, poder usá-los para a atividade bancária propriamente dita. E foi aí que se percebeu que havia necessidade de concentrar os esforços na atividade principal, ou seja, para que pudesse ser cumprida essa atividade principal em condições de enfrentar uma concorrência cada vez mais acirrada. E foi desse modo que as atividades secundárias passaram a ser confiadas a outras empresas e nasceu assim a terceirização. Ou seja, em vez de ter empregados agentes de limpeza, a empresa, o banco do nosso exemplo, passou a contratar os serviços de uma conservadora. Em vez de ter empregados de segurança, essa empresa passou a contratar os serviços de uma empresa especializada em segurança patrimonial e assim por diante. Bom, essa concentração que se tornou possível, esse foco que se tornou possível na atividade principal, é que me parece que é irreversível e ele não é possível sem que haja terceirização. Esse foco que veio com a terceirização chegou para ficar, pelo menos em relação às atividades meio, ou seja, entregam-se para outras empresas as atividades meio, a terceirização, enquanto a empresa pode se focar naquela sua atividade principal. O problema é como isso vem sendo feito, ou seja, mesmo em relação às atividades meio, é visível que está havendo uma precarização das relações de trabalho, assim como é visível também que diversos artifícios vêm sendo usados pelas empresas tomadoras de serviço para tentar escapar da responsabilidade que lhes é devida nesse processo todo. O professor, respeitadíssimo professor Celso Pastore, por exemplo, entende que o cumprimento mais rígido da legislação trabalhista evitaria essa precarização dos direitos do trabalhador. Com todo respeito por tão ilustre professor, não nos parece que a questão seja assim tão simples, né? Na verdade, são necessárias alterações na própria legislação trabalhista para que esse campo onde hoje se desenrola a terceirização deixe de ser esse verdadeiro massacre que vem ocorrendo, que nós temos visto diariamente, aos direitos que os trabalhadores conquistaram a duras penas em uma luta que já dura mais de 2 séculos. Por exemplo, de legis ferenda, nós podemos sugerir a igualdade de direitos dentro da mesma categoria em uma empresa, por analogia com o que já é estabelecido na legislação que trata das empresas de trabalho temporário, Lei 6.019/74. Ora, eu penso que não se pode admitir
que uma empresa tenha 2 trabalhadores fazendo as mesmas tarefas, 2 vigilantes, por exemplo, 2 agentes de limpeza, lado a lado, mas um ganhe menos do que o outro, né? Ou de modo geral tenha menos direito do que o outro, apenas porque ele é empregado da empresa terceirizada, da prestadora de serviços, enquanto aquele outro é empregado direto da própria empresa tomadora de serviços. Tudo bem? Por outro lado, ao contrário do que entende o TST na súmula 331, que é onde trata da terceirização, eu entendo que da mesma forma que é possível em relação às empresas de trabalho terceirizado, poderia perfeitamente haver pessoalidade e subordinação direta em relação aos terceirizados, deles em relação à empresa tomadora de serviço. Nós vamos já ver que isso evitaria alguns probleminhas que têm surgido na prática, tá? Agora, lembrando que essa pessoalidade e essa subordinação direta estariam ocorrendo em um ambiente onde haveria direitos isonômicos, não é verdade? No entanto, nós não podemos deixar de dar razão aos que apontam que está havendo, por causa da terceirização, um excesso de acidentes de trabalho, está havendo a precarização da saúde em relação aos trabalhadores terceirizados. E acreditamos firmemente que isso poderia ser combatido com um tratamento mais severo em relação ao tomador de serviços. Porque é esse tomador de serviços, em última análise, que é o verdadeiro beneficiário do serviço onde ocorreu o acidente ou a agressão à saúde. Uma medida simples, por exemplo, mas de comprovada eficácia, seria a cobrança das despesas efetuadas pelo INSS sempre que fosse demonstrada a culpa da empresa tomadora ou de qualquer das empresas por esses danos à saúde ou pelos acidentes de trabalho. Isso já vem acontecendo, a gente sabe que o INSS já vem fazendo a cobrança, mas ainda em escala pequena, deveria ser mais acentuada. Além disso, como foi muito bem sustentado recentemente pelo ministro Dallazen, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, a responsabilidade da empresa tomadora de serviços ela tem que ser solidária e não apenas subsidiária. E deve abranger, é claro, toda e qualquer parcela na qual seja ou possa vir a ser condenada a empresa terceirizada, né? Aí o amigo ouvinte poderia dizer assim, mas pera lá, o Código Civil não diz que a solidariedade não pode ser presumida, ou ela está prevista em contrato ou está prevista na lei? É verdade, o Código Civil realmente diz isso aí. Então, como é que eu posso apontar a responsabilidade solidária da empresa tomadora de serviços? É que, na verdade, amigo, já existe essa previsão legal, embora ela não seja explícita. Basta que o amigo observe que o Código Civil, no artigo 932, inciso 3, ele já prevê a responsabilidade do comitente pelos danos causados pelos seus prepostos ou serviçais. E é aqui, nesse conceito de prepostos ou serviçais, que se enquadram esses prestadores de serviços terceirizados. Da mesma forma que o tomador de serviço se enquadra lá na figura do comitente. E observe, amigo, o seguinte, esse artigo 932 do Código Civil, ele não prevê qualquer benefício de ordem em favor do comitente, em favor da empresa tomadora de serviços. Muito pelo contrário, coloca esse comitente, no nosso caso, coloca a empresa tomadora de serviços na posição de devedora principal. E para nós isso terá os mesmos efeitos jurídicos da solidariedade, porque não haveria a necessidade de cobrar primeiro da terceirizada, para depois só, então, cobrar da tomadora dos serviços. Bom, uma coisa, amigos, é mais do que certa, né? O trabalhador terceirizado, ele não pode ser tratado como um trabalhador de segunda classe, que no mais das vezes, na empresa tomadora de serviços, ele nada mais é do que um anônimo, ele não tem sequer um nome, ele não é identificado pelo nome, e sim pelo uniforme da empresa terceirizada. E é por isso que eu penso que deveria ser admitida a pessoalidade em relação a esse trabalhador, pois pelo menos isso mostraria mais adequado a que lhe fosse preservada a dignidade, pelo menos no que diz respeito a ser reconhecida a sua identidade, não é verdade? Bom, e já nos encaminhando para o fim, nós acreditamos que a terceirização, se for regulada de modo adequado, e isso inclui, como nós já mencionamos, a isonomia de direitos, necessariamente, tá? A necessidade dessa isonomia de direitos, para nós, é questão indiscutível.
ela poderia trazer algumas vantagens. Se é irreversível, então vamos tentar explorar da melhor maneira possível. Essas vantagens que eu vejo seriam as seguintes: haveria maior proteção ao trabalhador terceirizado e maior, claro, resguardo à sua dignidade enquanto pessoa humana. Haveria isonomia com os trabalhadores contratados de modo permanente, diretamente pela empresa tomadora de serviços, né? E além do mais, a vantagem óbvia da terceirização persistiria, ou seja, permitiria que a empresa tomadora de serviços pudesse focar seus esforços na sua atividade fim. Em resumo, o que nos parece, né, é que essa terceirização devidamente regulamentada para ficar num campo civilizado, em vez dessa selvageria que a gente vê hoje, poderia trazer vantagem a todos os envolvidos nessa relação trilateral: empresa tomadora de serviços, empresa terceirizada e, claro, a figura do trabalhador. No entanto, eu não posso deixar de observar, amigo, o seguinte: merece repúdio, o mais veemente repúdio, merece a mais severa repressão a terceirização indireta, sorrateira, clandestina e fraudulenta, as palavras são fortes de propósito, que vem sendo feitas pelos bancos em geral, mediante a proliferação da esdrúxula figura do correspondente bancário, que se encastela em casas lotéricas, agências do correio, farmácias, botecos e similares. Ora, se outros argumentos não houvessem, bastaria nós apontarmos as estatísticas que estão aí e demonstram que é cada vez mais frequente que haja assaltos contra esses correspondentes bancários, aqui eu boto entre aspas, e isso ocorre, esse aumento da violência de assaltos, às vezes com pessoas feridas contra esses correspondentes bancários, ocorre pelas razões óbvias. Vejam só, esses pseudo-correspondentes bancários passaram a movimentar grandes somas em dinheiro. Eles recebem, como se fossem bancos, pagamento de contas, trocam cheques, recebem depósitos e fazem mais uma gama de serviços que antes só os bancos faziam. Assim, é evidente que essas casas lotéricas e outras, esses correspondentes bancários em geral, eles passam a ter em seu poder uma considerável quantia de dinheiro, mas a toda evidência eles não têm sequer sombra do aparato de segurança que é mantido por uma verdadeira agência bancária. Em outras palavras, muito dinheiro e pouca ou nenhuma segurança. E isso é uma irresistível atração para uma chusma de bandidos, né? E isso refletiu e reflete em uma enorme onda de assaltos, de violência contra esses pseudo-bancos, esses pseudo-correspondentes bancários. Bom, eu dou só um exemplo para um amigo. Na minha atividade própria jurisdicional, julguei reclamatória de empregado de uma dessas casas lotéricas, que era correspondente bancária, e que em um período inferior a um ano, ele foi vítima de 5 assaltos, em todos eles com uma arma apontada na cabeça. Esse cara pegou um trauma, ele criou um terror psicológico ao ambiente de trabalho. Esse vai ser uma vítima para o resto da vida, tá? O que aconteceu na verdade? Os bancos, com essa terceirização agressiva que fizeram, eles conseguiram implementar uma forma ainda mais danosa de terceirização. O serviço é transferido para a empresa terceirizada, que vê seus riscos aumentarem, né? E aumentarem muito. E ao mesmo tempo, esse banco tomador de serviços, ele não precisa investir um único centavo em estrutura física num prédio, ou muito menos ainda na segurança de seu patrimônio ou na segurança dos empregados. Muito pelo contrário, os ladrões de banco, em boa parte, eles mudaram o foco para atacar exatamente essas casas lotéricas e outros correspondentes bancários desse tipo meia-boca que a gente vem comentando. Afinal de contas, ora, que bandido vai optar por enfrentar toda a estrutura, todo o aparato de segurança de um banco, se ele pode investir contra uma drogaria ou uma casa lotérica que muitas vezes não tem um só segurança? E não é demais lembrar do seguinte: essas instituições bancárias, elas só podem ser criadas mediante autorização legal, não é verdade? E esses correspondentes bancários, na verdade, eles foram autorizados apenas por medidas administrativas do Banco Central, que é, portanto, coautor dessa barbaridade. Os bancos precisam de um freio, isso com a máxima urgência. Isso só virá
quando o Judiciário Trabalhista passar a reconhecer que o pessoal que trabalha nesses correspondentes bancários tem exatamente os mesmos direitos do bancário que trabalha em agência bancária propriamente dita. Amigos, por hoje, por enquanto, era isso. Até uma próxima oportunidade.